Quem de nós 5 pode controlar o fogo? Qual é a rainha do ar? Guardiães Unidas! Cansei já. Eu acho essa abertura melhor que o Winx, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de ler gibis. Eu tinha uma coleção enorme da Turma da Mônica, que era, tipo, aqueles gibizinhos pequenininhos, almanaque, várias coleções, e eu tinha também o gibi do Cezinho. Não sei se alguém chegou a ter acesso a esse tipo de gibi do Cezinho, mas eu tinha. Meu pai trabalhava no SESI, e aí ele levava pra mim as edições, quando lançava, né? Que era uma pegada tipo a Turma da Mônica, só que com o mascote do SESI. Meu pai vivia levando revistinha nova lá pra casa, e eu passava horas e horas lendo. Eu tinha uma caixa enorme, tipo, eu acho que ela era quase 1 metro, assim, de altura, né? E ela era lotada de revista. E levando em consideração que os gibis são finos, então dá pra ver que era muita coisa que eu tinha, né? Era basicamente um almoxarifado de gibi que eu tinha. Até que certo dia, o papai chegou com 2 sacolas pesadas em casa. E simplesmente falou: "Toma, filha. Uma amiga do trabalho do papai disse que você iria gostar disso aqui." Mal sabia ele que aquilo que estava dentro daquela sacola ia moldar a minha personalidade dali pra frente. Era o It, galera. Desde o primeiro volume até, eu acho que os 70, alguma coisa assim. Eu sei que não estava completa, mas era muito volume. Era a filha da colega do papai, que era uma adolescente que tava virando adulta já, e ela fazia a coleção das revistinhas de It. Então ela falou: "Mãe, não quero, pode doar pra uma biblioteca e tal, alguma coisa assim." Ela doou pro papai e o papai me deu. E foi assim meu primeiro acesso com o It. Era uma revista de garotas para garotas. Eu lembro da revista ela ser dividida em núcleos. Não sei quantos, mas eu lembro que era moda, publicidade, que a gente conseguia. Tipo, era uma revista parecida com a Boticário, que a gente pedia, né? As coisas que dava pra comprar por ali. Tinha a área de signos. E tinha a área de feitiçaria, que eu achava engraçado, que tipo, feitiçaria pra você não repetir em tal matéria, ou de seus pais não encherem mais o seu saco pra você ter que arrumar o seu quarto. Era bem bobinho, mas era engraçado que eram as feitiçarias. Eu não lembro o que era, porque a parte que mais me interessava era a parte da historinha das Witch. Na época, eu já tinha uma noção do que era mangá em anime. Mas eu não fazia ideia de que um gibi podia ser tão bonitinho assim. Hoje eu tenho noção de que esse estilo é conhecido como euromangá. Mas na época eu ficava, nossa, parece anime, mas não parece anime. É mais bonito que os desenhos do gibi de Cezinho, da Turma da Mônica. Ele é tão único. Era essas coisas que ficavam passando na minha cabeça enquanto eu ficava folheando as HQs todinhas de Witch, né? As capas eram belíssimas, eu amava demais. E a partir daí o resto foi história. Eu comecei a tentar desenhar no traço de Witch. Eu me desenhava no universo de Witch. Eu não tenho mais esses desenhos porque se perdeu com o tempo. Era folha de papel ofício. Que eu fazia muito quando eu ficava sozinha em casa. Eu ficava, tipo, colocando por cima das revistas e ficava desenhando por cima. E olha, eu vou ser amiguinha delas aqui também. E era assim que eu tive minha primeira OC. Só que ela era eu, né? Era aquela self-insertion. Tome mais um bilíngue aí pra vocês. E uma das coisas que eu mais achava marcante no traço de Witch era o jeito que eles faziam o nariz delas. Os narizes delas. Narizes delas? Faziam o nariz. Lembro que no começo eu pensava que elas eram uma pegada meio animaizinhas, porque o formato que eles desenhavam o nariz parecia muito um focinho. Mas assim, pra quem só desenhava nariz como se fosse um pingo ou aquele símbolo de maior que, era a evolução que eu tava precisando pra começar a desenhar melhor, né? E eu acho que a base do meu traço ainda leva um pouco da inspiração de Witch. Definitivamente foi um quadril muito importante pra mim. Mini curiosidades de Witch. Quase que as nossas bruxinhas elementais seriam a Minnie junto com um grupo de amigas que fariam magia. Porque, né, a Disney retém os direitos de Witch, né? Então, eles queriam lançar uma HQ como se fosse As Aventuras do Pato Donald, que era muito famosa lá na Itália. Eles queriam fazer uma parada dessa, só que Minnie e companhia fazendo magia, que seriam as amigas da Minnie, né? Só que eu quero saber de onde que iam tirar tanta amiga da Minnie, sendo que a mais importante delas é a Margarida. Então, assim, eu não sei quais são as outras. E pra mim ia ser só a Minnie e a Margarida fazendo magias por aí. E
Pra minha alegria e pra alegria de todos, desistiram de fazer essa ideia da Minnie, né? E investiram em um grupo de meninas adolescentes. Will, Irma, Tarani, Cornélia e Heilin, que quando juntas as iniciais formam a palavra witch. E foi assim que eu aprendi a escrever bruxa em inglês. E até hoje, quando eu tento escrever essa palavra, eu acabo falando o nome de cada uma só pra ter certeza que eu tô escrevendo certo. Outra curiosidade, rolou um processo da Disney contra a Rainbow, que é a produtora da Winx, que é uma versão menos gostosa de Witch. Então, no processo, alegava que essas fadas estariam copiando as bruxinhas. Foi quase uma cópia de 1 para 1. Eram 5 amigas. No começo não tinha a Aisha, que é a minha favorita, que ela domina a água, se eu não me engano. De Winx, né? Então cabe aqui a citação pro Clube das Winx. Que é o... Poxa, nenhuma negra. 5 magias, elementos naturais, tramas adolescentes e por aí vai. Tem um canal no YouTube que fala melhor sobre esse processo, então eu vou deixar o card dele aqui pra vocês. Mas encurtando a história, a Disney perdeu o processo porque a Rainbow conseguiu provar que o piloto de Winx já tinha sido produzido em 2000. E o primeiro volume da HQ de Witch teria saído somente em 2001. Então, tipo, não tem como acusar de cópia, sendo que tu ainda não tinha nem lançado, né? Então, Mas... o piloto que eles tinham lançado em 2000 meio que flopou, não foi muito bem. Aí o It veio, lançou o quadrinho e foi um maior sucesso. Arrebenta, It! No Brasil foi lançado 171 volumes, enquanto na Itália foram lançados somente 139. Mas não significa que a gente recebeu mais e eles tiveram menos. Foi um simples... Não sei se isso aconteceu muitas vezes, mas eu sei que isso aconteceu porque a editora Abril resolveu dividir a edição 7 em parte 1 e parte 2. Então atrasou alguns volumes aqui pro Brasil. Aí a gente acabou, cada volume tinha 60 páginas. Aí eles pegaram essa da edição 7, dividiram no meio e ficou 30 cada um. Eu não sei se eles chegaram a fazer mais, mas conforme as informações que eu consegui ter do SOS Witch, começou a partir do volume 7. O reboot da comic de Witch saiu em 2023 e 2024. E agora a primeira edição está sendo lançada no Brasil, com o subtítulo O Coração da Amizade. E definitivamente eu não sou mais o público. Tá com uma história bem infantil e rasa pra minha opinião, sabe? Imagina eu, uma marmanjona tentando me identificar com mais adolescentes, sabe? É complicado isso aí. Tá com uma história bem infantil e rasa. Eu não sinto que as personagens têm profundidade. E mudaram bastante a personalidade de cada uma. Menos da Will, que ela continua sem sal, né? Tá igualzinha. E isso é muito engraçado, porque antes eu me forçava a gostar dela, que ela era a protagonista, né? Ela era a líder, ela era a mais. Só porque eu gostava do design da roupa de guardiã dela, que eu achava o mais legal. Em primeiro lugar vem ela e em segundo lugar a Cornélia, que ela é divônica naquele decote de ombro dela, com aquela saiona maravilhosa. Mas pra mim o da Will ganhava demais o design de melhor roupinha de guardião. E ela tinha uns problemas de imagem, dos quais eu também me identificava. Eu também tive uma fase que eu também era obcecada por sapos, que nem ela, mas eu vou falar que eu estava imitando ela. Mas eu realmente fiquei acho que uns 2, 3 anos fissurada em sapo. Mas a minha chameguinho mesmo era a Irma. Eu me espocava de rir quando ela aparecia, sempre tinha um comentário meio ácido pra fazer essa situação. Se ela podia dar o pior dela dando um comentário, ela dava. Maravilha, você e a sua amiguinha ainda vão nos custar o prêmio. Chega! Dá pra parar de falar? Ai, é só pra quebrar o tédio. Puxa vida, a conversa acidentalmente desviou da vida da Cornélia. Onde é que a gente tava com a cabeça? Mas o mais importante é, o que a Cornélia está achando da comida dela? Eu acho que eu trouxe um pouco disso pra minha vida, né? Parece que é um passatempo meu pesar o clima, às vezes, no meio de uma conversa. Quem me conhece sabe que eu não presto. Porque manda um cara comentário que ela fazia, as meninas cala a boca, porra, ela foi mal, só pra quebrar o clima. Cabelo cacheado, moreninha, gordinha, dominava a água e signo de peixes, eu pensava quando eu era pequena. Sou eu nesse quadrinho. Mas aí no reboot deixaram a menina meio infantil demais. Eu não sei. Eu sei que ela é uma criança, ela tem 10, 11 anos ali. E esse reboot ele foi direcionado pra crianças de 7 até uns 11 anos, mas sei lá. Não sei. Não gostei de como colocaram ela. Estragaram minha menina.
a personalidade delas todas mudaram. A Tarani, que era uma menina totalmente doce e esperta, virou uma durona quase tsundere, uma vibe meio Garnet. Tem uma cena no reboot que ela fala o nome dela completo e dá a entender que ela não aceita ser chamada por menos do que o nome completo dela. Aí a Will fica chamando ela sempre pelo nome completo. Eu não lembro qual é o nome completo da Tarani, mas eu vou falar: eu sou a Tarani da Silva Sauro. Então, me respeite, blá blá blá, eu não sou pra brincadeira. Toda vez quando a Will ia falar com ela, Tarani da Silva Sauro, vamos fazer isso. Tarani da Silva Sauro, nós somos bruxas, vamos salvar o mundo juntos. Aí ficava meio... Na trama dela, deram a entender que no começo ela tinha meio que um romance frustrado com uma amiga dela do passado. E foi por isso que elas foram separadas e ela, tinha sido transferida de escola, né? E eu, poxa, legal, vão abordar esse tipo de tema. Eu achei super massa. Pra depois me virem falando que, na verdade, foi uma amiga que foi uma Zé Buceta com ela por conta de faltas na escola. Aí as duas reprovaram por causa dessa outra amiga dela. Aí eu fiquei meio... A Cornélia, coitada, ficou com uma síndrome de irmã do meio, a esquecida, com receio de seguir os mesmos passos da irmã mais velha e falhar. Mas mesmo assim, ela ainda queria ser ela mesma. Mas sei lá, eu sinto falta dessa Cornélia aqui. E o que te impede de fazer isso agora? A minha predisposição genética não aceitar intimidações. Ela que não leva desaforo nenhum pra casa. E a Heilin, né? Eu falei na ordem! Eu falei delas na ordem sem querer! Meu Deus, nossa, minha cabeça tá muito conectada com o It, minha nossa. E a Heilin, né? Bom, ainda tem a mesma personalidade, mas agora ela virou entregadora do iFood. Porque ela tá economizando as entregas do iFood dela, da família dela, pra ela poder visitar a avó dela na China. O que eu achei estranho, porque na comic original, quem introduz elas a esse mundo de Guardiães do Véu é a avó dela, que é ex-guardiã. Ela tem o papel de mentora para as 5, né? Ela que ensina as coisas, fala sobre a cultura de Meridian, fala o que tá acontecendo lá, por que acontece tal coisa. E tiraram a coitada e colocaram lá pra China. E a Heilin tá querendo juntar as entregas do iFood dela pra conseguir ir pra lá. Ela era a doidinha do grupo, a alma artística, a garota alternativa, a própria Pinterest ambulante. Isso na comic clássica, né? E ela que deu o nome de Witch pra elas. E ela ficou tão apagadinha nesse reboot, tipo, ela só é uma garota certinha, trabalhadora, workaholic. Então eu fiquei meio, cadê aquela doidinha das amigas, ei? E a Elion simplesmente virou uma vilã com propósito, que basicamente nem era vilã. No quadrinho clássico, ela é enganada, ela é manipulada e se vira contra suas próprias amigas. Tudo isso por causa de um golpe de estado que o irmão dela estava tentando fazer, né? Então, tipo, ele virou a cabeça dela, fez com que ela ficasse realmente muito contra as amigas, e isso teve um peso enorme pra Cornélia, que era a mais próxima dela, que... Basicamente, assim, as duas cresceram juntas. É mostrado na clássica isso, né? Que elas eram extremamente próximas e, do nada, a Elion troca de lado e a Cornélia tem que viver com o peso de ter que ficar contra a sua amiga de uma forma meio mortal, assim, por assim dizer, né? E... na clássica, dá pra sentir mais o peso dessa traição da Elion, né? Então o resgate da Elion tem mais profundidade e a trama de Meridia também. No reboot, a Elion já sabe que ela não é dali. Eu não lembro como que acontece. Não sei se ela simplesmente só aparece dizendo que ela não é dali, ela tem que voltar pra Meridian, ou se alguém conta pra ela. Só sei que não tem a figura principal, que seria o Cedric e o outro rapaz lá, que eu esqueci o nome. Tá, no reboot... a Elion sabe que ela não é dali e ela manipula as próprias amigas pra tentar voltar pra casa. Ela fica meio que usando a energia vital das amigas dela. Ela faz desventuras na cidade toda para os guardiães ir lá e ela tentar capturar os guardiães pra conseguir abrir esse véu pra ela poder voltar pra casa. A minha Elion, ela nunca faria isso. Ela jamais faria uma patifaria dessas. Mas o design do reboot dela é bem legal. Mas eu senti falta das trancinhas que ela tinha, que era um cabelo curtinho e só na base de trás que ela tinha 2 trancinhas que ficavam pra frente. Vai lançar uma edição especial de 25 anos de Witch. Só não sei quando, mas eu sei que vai lançar. E vai ser o primeiro volume reimpresso, dentro de uma caixa prateada com um coração de Candraká de brinde, que nem faziam nos anos 2000. Que lançavam os volumes e cada volume vinha com um brinde diferente. Vinha com perfume, vinha com uma tiara, vinha com um chaveiro, vinha com o coração de Candraká, vinha com um pinzinho que era com o ícone de cada uma. Então eles vão trazer essa pegada de que, olha, vamos relançar e vamos te dar um brinde. E o brinde vai ser o coração de Candraká.
A Geek Universo, que é a publicadora do reboot no Brasil, disse que só vai trazer essa edição especial de aniversário se as vendas do reboot forem boas. Então eles vão pegar a métrica dali pra ver se vai valer a pena. Eu acho meio injusto isso, mas eu entendo o porquê. Então, tá aí o motivo de eu ter comprado o reboot, né? Porque por mim, mano, por mim... Eu já tinha feito um desenho de Witch antes. Eu tinha desenhado a capa da primeira edição no meu traço. Então eu pensei em fazer um reboot do reboot, tentando simular o traço clássico de Witch. Então seria um debut, né? Eu sei lá. E eu fiquei extremamente satisfeita de como ficou. Elas usando as roupas clássicas junto com o coração de Candraká, que pra mim é a parte mais icônica de Witch. Eu até queria fazer uma tatuagem disso. Pensando se eu faço uma sobrecapa pra eu conseguir pôr na minha revista. Não tô me desfazendo da arte atual. É um trabalho belíssimo. Eu gostei muito do traço novo. Mas seria a minha forma de tentar homenagear essa franquia que acompanhou a Miniana. Meu carinho por Witch não foi só pela história. Foi pela estética que ela me apresentou, poder me identificar com os jeitos e inseguranças das personagens, poder ver a mim mesma e as minhas amigas lá dentro, tendo poderes e salvando o mundo. Praticamente, esse vídeo é uma carta de amor pra Witch. Guardiãs Unidas. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau.